É fantástico quando analisamos o símbolo. Um símbolo pode revelar muitos significados e gerar muitas reflexões. Hoje eu irei falar sobre o simbolismo da águia. Bom, basicamente nesse vídeo eu irei falar sobre o símbolo da águia no seu aspecto animal, então a correspondência, a influência desse símbolo para as religiões, para o esoterismo, a presença desse símbolo na alquimia, na maçonaria, então tudo isso irei abordar nesse vídeo. É notável que a águia é um dos símbolos mais presentes em diversas religiões, tradições, cultura. De fato, as suas características endossam sua veneração e mantêm um alto escalão dos símbolos mais usados pela humanidade. Tanto que você veja o vídeo já disponível aqui no canal sobre signos e símbolos, para você ter uma ideia mais abrangente e até mesmo básica sobre esse tema, sobre símbolos, signos, e como isso se difere principalmente no estudo do esoterismo, do misticismo. O símbolo tem a função essencial de representar algo, representar ideias, mensagens, reflexões. Daí a necessidade humana de simbolizar, de certa forma, de se comunicar também. Aqueles que já a utilizaram na história e marcou ela com os seus símbolos, que rompem a barreira do tempo e se tornam imortais suas ideias. Então, principalmente, pessoal, no contexto político, no contexto ideológico também, é muito importante aquelas pessoas que já sacaram, através justamente de toda a nossa caminhada, da história da humanidade, o quão importante é um símbolo para você manter uma ideia, para você manter uma ideologia, o quanto isso é poderoso para até impactar grande massa de pessoas. E é evidente, o símbolo ele serve para muitas coisas. Para analisarmos o símbolo da águia, podemos começar por suas características. Muitos povos antigos simbolizavam suas tradições por essa mesma correspondência. Ou seja, na águia podemos ver força, determinação, visão apurada, longevidade e agilidade. Os povos antigos, observando essas correspondências no animal, acaba trazendo para o seu povo, para a sua tradição. Então não é à toa que você vê diversos lugares representando países, representando ideias com um animal, porque esse animal passa essa mensagem através da analogia, através da correspondência. Aliás, é isso que utiliza os símbolos arquétipos. Além disso, muitos atentam-se à metáfora da águia. Dizem que a águia vive por volta de 70 anos. Ao chegar nesse ciclo, a ave está em seu estado frágil, seu bico e suas unhas ficam enfraquecidas e gastas. Suas penas tornam-se muito grossas e pesadas e dificultam o voo. A águia, pelo chamado à vida, demonstra toda a sua determinação e força. Ela voa até uma fenda em um penhasco, próximo a um paredão, onde possa se proteger de outros predadores. E é então que se inicia um verdadeiro ritual de renascimento. Primeiro, bate o seu velho bico nas pedras até arrancá-lo e espera pacientemente que nasça um novo. Depois arranca com o seu novo bico as unhas e depois arranca todas as penas velhas e endurecidas do seu corpo. Dessa forma, está renascida
e ainda mais forte. Quantas lições podemos tirar dessa metáfora, dessa passagem, o que representa a águia até esse momento? É evidente que um animal dessa magnitude irá impactar muitos povos, como eu mencionei no início. Exemplo que podemos observar facilmente está presente em vários lugares. No Egito, a águia era símbolo da eternidade, sua imagem parecia emblema real usado pelos faraós como símbolo de poder. Para os hindus, foi a águia que trouxe a bebida sacramental, soma, utilizado nos seus rituais e cerimônias religiosas. Na mitologia escandinava, está associada diretamente ao deus Odin. O deus grego, Zeus, é simbolizado por uma águia. Na cultura celta, o símbolo tem a representação justamente do renascimento, da renovação. Na Roma Antiga, já num contexto mais político, a águia era usada como um símbolo pelo general Júlio César. No cristianismo, a águia é o símbolo celestial da comunicação com o divino, citada várias vezes em passagens bíblicas. No Império Bizantino, a águia bicéfala, duas cabeças, ok? Era um símbolo de duplo poder do imperador. Esse símbolo em específico eu pretendo tratar em outro vídeo. Caso você tenha interesse, deixa aí no comentário que eu irei falar um pouco mais sobre a águia bicéfala, principalmente a sua associação com a maçonaria, pelo rito escocês antigo e aceito. Civilização asteca, a águia era um símbolo divino e a sua representação figurava nas cerimônias religiosas desses povos como uma herança histórica e cultural. A própria bandeira do México tem uma águia. Para o xamanismo, a águia é a guardiã do leste, onde tudo se origina e representa a ligação do divino com o terrestre. Os nativos americanos cultuavam a grande águia dourada, que tem o poder do grande espírito, representa a conexão, o equilíbrio do reino espiritual com o reino físico. Na Rússia imperial, a águia bicéfala novamente. Na Alemanha monárquica, a águia foi utilizada como símbolo de muitos príncipes e principalmente símbolo da reunificação da Alemanha do século XIX. Enfim, há várias representações simbólicas, principalmente dos povos antigos, vindo pelo contexto político atual, e é lógico que a águia vai se manter também como um símbolo esotérico para grandes tradições. Então é muito interessante a gente ver o contexto geral, como esse símbolo impactou em diversas áreas e em diversos povos. A primeira ideia que a gente pode tirar, a primeira reflexão que a gente pode tirar do símbolo da águia é justamente o seu impacto psicológico, o seu impacto humano. Como eu mencionei, é muito utilizado em diversos ramos do conhecimento. Portanto, os símbolos representam ideias e podem expressar uma poderosa mensagem. Vamos ver agora um trecho do livro A Águia e a Galinha, de Leonard Bopp, uma metáfora da condição humana. Um livro que fala sobre as características da águia, metáfora e outros assuntos correlatos. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou no galinheiro junto com as galinhas, comia milho, ração própria para galinhas. Depois de 5 anos, esse homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeava pelo jardim, o naturalista disse: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato", respondeu o camponês, "é águia, mas eu criei como uma galinha. Ela não é mais uma águia, transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de 3 metros de extensão." É claro que você também já deve ter ouvido, principalmente no meio, na questão de administração, de liderança, você ouve muito falar sobre pessoas que têm visão de águia, são pessoas que alcançam o topo da empresa de realizações. Por outro lado, também a gente vê esse símbolo sendo abordado nas religiões, nos sermões, nas pregações, principalmente por esse contexto da águia, da visão, da força, da agilidade. Então, eis a importância de utilizar esse símbolo para despertar esses certos
aspectos arquétipos para introduzir no homem, reprogramar os seus comportamentos e trazer essa aproximação através da analogia do símbolo e finalmente o despertar do ser humano para a águia, para o sol que ele tem dentro de si. Esotericamente, é lógico, a águia é utilizada em várias tradições do misticismo e esse é um ponto fundamental. Então a gente tem a águia presente na esfinge esotérica, ali representando o elemento alquímico, o ar, então vai estar muito ligado com o esoterismo, o misticismo, principalmente pela tradição alquímica. Outra aparição interessante, um pouco mais fechado nesse contexto, é o querubim de 4 cabeças da profecia, explicado pelo duplo triângulo de Salomão, e tem ali as rodas, pentáculos e pentáculos de Pitágoras. Então tem um trecho muito interessante do livro Ritual da Automagia, na página 53, que fala um pouco sobre isso, a assinatura da esfinge bíblica, o querubim de Ezequiel. Mas aqui devo me deter, até temo ter dito demais. Então Eliphas Levi ele vai falar um pouco sobre isso, mas é interessante a gente notar a presença desse símbolo fortemente em símbolos esotéricos, símbolos altamente fechados, principalmente para os iniciados e os estudantes da ciência oculta. Alguns consideram também, pessoal, que ela representa a ave que guia os seres vivos na transição do mundo terreno para o mundo divino. Isso faz da águia uma mediadora entre esses reinos, tá? O reino divino, o reino espiritual, o reino terrestre. E no caso, em último caso, representando, enfim, um mensageiro, né? Na alquimia, como eu mencionei, vai simbolizar esse símbolo do ar na esfinge, mas também simboliza a transformação, justamente por causa desse aspecto do animal, dessa metáfora que eu já citei anteriormente. Dito isso, evidentemente, também está representada justamente ao renascimento, tal como a fênix, que renasce da própria cinza e, nesse sentido, considerado como símbolo da regeneração espiritual. Já na maçonaria, o símbolo transcende essa questão de aspectos mais físicos do animal, né? Então vai ter o seu sentido ali de acordo com a tradição. O símbolo lá começa a aparecer lá no grau 18, o cavaleiro Rosa Cruz, o soberano príncipe Rosa Cruz, ou o cavaleiro da águia branca ou pelicano. Vai aparecer também no grau 30, cavaleiro Kadosh na oficina, ou também como é chamado, cavaleiro da águia branca e negra. A partir desse momento, já no rito escocês, começa a estar presente justamente o símbolo não só da águia, mas a águia bicéfala. Então, no grau 32, sublime príncipe do real segredo, você vai ver nos paramentos maçônicos também a presença da águia. Finalmente, no 33 do último grau do rito escocês antigo e aceito, você terá a presença da águia bicéfala. Então, nesse sentido, até um signo que identifica o próprio rito em si. Portanto, pessoal, a águia é um símbolo universal e arquétipo. É um símbolo que carrega por analogia as qualidades do animal, enquanto o leão é o rei das selvas, o símbolo da águia representa o rei dos céus. A águia representa genericamente a força, visão, guerreiro, realeza, nobreza, perspicácia, o sol, mensageiro, divino, poder, autoridade e etc. Por esse motivo, esse símbolo é tão difundido em brasões, selos de estados, religião e etc. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem bacana. É muito interessante esse simbolismo da águia. Quanto de reflexão isso pode trazer para a gente, tá? Se você souber outra tradição, outro lugar que a gente consegue encontrar esse símbolo, deixa aí no comentário para agregar ainda mais de informação aqui para o canal. Beleza?